Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo, sou aluno de Pedagogia EPT do IFSP, campus Boituva, especificamente, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, no Polo de Bragança Paulista. Esse vídeo é parte da atividade avaliativa, da disciplina de metodologias ativas. Ela vem como complemento, no primeiro momento nós preparamos um plano de aula. O tema era livre, nós podíamos escolher a série, a disciplina, o componente, a habilidade, enfim, dos anos iniciais, finais, ou da educação infantil que a gente achasse melhor. A exigência era de que a gente preparasse um plano de aula utilizando metodologias ativas para uma aulinha de 50 minutos. Então, para cumprir esse objetivo, eu imaginei uma turma de história, de mais ou menos 40 estudantes, do nono ano, dos anos finais do ensino fundamental. A metodologia ativa que eu escolhi foi usar a sala de aula invertida, e os objetivos da aula são trabalhar com produzir o neocolonialismo na África no século XIX, especificamente, e a Conferência de Berlim, que é um pressuposto importante. Essa aula dá um suporte para compreender o que foi todo esse movimento, trabalhando especificamente com os movimentos de resistência que aconteceram na África, resistindo ao neocolonialismo que foi imposto pelos países europeus. Para a gente falar um pouquinho desse plano de aula, em que contexto ele é imaginado? Num contexto maior, esse plano de aula ele poderia fazer parte de uma sequência didática que engloba todo o trabalho com esse tema. E então eu imaginei um momento em que o professor já tinha trabalhado com os alunos uma introdução sobre o que foi a Conferência de Berlim, o neocolonialismo na África, até mesmo citando, lógico, a Ásia também no século XIX. E para entender esse movimento é importante que os alunos lembrem o que foi também o colonialismo no século XV e XVI, principalmente após as grandes navegações, a parte de Portugal e Espanha. Trabalhando como uma forma de suporte a esse tema, qual é a atividade que eu imaginei? Que os alunos, depois, no momento apropriado, o professor solicitasse, ao final da aula, uma pesquisa para os alunos realizarem em casa. Então, ele poderia citar ali para os alunos alguns exemplos de movimentos, separados ali por regiões que foram de resistência ao neocolonialismo, e os alunos deveriam trazer essa pesquisa pronta, pesquisado uma videoaula, o que eles trouxessem de interessante, o que chamou a atenção para eles para a aula anterior, que explicasse um pouquinho do que foi esses movimentos. Na aula em si, a proposta é que o professor separe até os alunos em grupos. Eles podem, cada grupo, ter um tema. Na verdade, a proposta de aplicação da atividade é muito adaptável. O professor, ele é o mais qualificado para conhecer a sua turma, para conhecer os seus alunos. Então, ele pode tanto aplicar essa atividade observando diferentes níveis de proficiência, separar os alunos em grupos com monitoria, em grupos por afinidade, mas a ideia é elaborar um mapa conceitual sobre esses principais movimentos, que para essa aula é tempo suficiente, mas também pode fazer parte de um contexto maior, porque os alunos podem expor esses mapas conceituais na escola, eles podem divulgar nas redes sociais, podem apresentar para a sala no formato de seminário. Enfim, esse plano de aula é um recorte, mas traz em si outras possibilidades que também são interessantes no cotidiano escolar, e eu espero que contribua um pouquinho. Muito obrigado, abraços e beijos, até mais.